Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos. Vamos dar seguimento ao livro de Marcos. Marcos, ainda no capítulo 9. Nós vamos nos ater hoje do verso 30 até o verso 37. Antes, vamos recapitular o que vimos até aqui, que trará conexão com o texto de hoje também. Nós vimos em Marcos capítulo 8, a confissão de Pedro, reconhecendo que Jesus de fato era o Messias, o Filho de Deus. Nós vimos que Jesus prediz pela primeira vez a sua morte de maneira bem clara aos discípulos, falando que ele seria rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas e fosse morto, e que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Nós vimos que depois dessa declaração de Cristo, uma profecia do que haveria de acontecer com ele, o apóstolo Pedro acaba dando vazão ao pecado, acaba sendo instrumento de Satanás, e nós vimos que ele se opôs a essa declaração de Cristo, e nós vimos que ele foi repreendido pelo Senhor, falando a reda de Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Vimos também que no verso 34 do capítulo 8, que Jesus colocou o modelo que nós devemos seguir, que é o modelo que devemos renunciar, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Cristo falou também que aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, a sua própria vida, esse então irá perdê-la. Mas aquele que de fato perder a sua própria vida em prol de Cristo do Evangelho, esse então encontrou a verdadeira vida, ele ganhou a verdadeira vida. Esses 2 pontos é importante que tem conexão com o que nós vamos ver aqui na perícope de hoje. Tá? Nós vimos sobre a transfiguração, do verso 2 em diante do capítulo 9, vimos o que Cristo fala a respeito de Elias, né, do profeta Elias, que ali estava apontando para João Batista. Vimos pela pregação do seminarista Vitor na semana passada, a cura de um jovem possesso. A cura de um jovem possesso. Vimos que faltou fé para aquele pai. Nós vimos que depois de ser repreendido, né, por Cristo, quando Cristo responde a ele, se podes, é óbvio que Cristo poderia. Ele tinha poder para isso. Todos já sabiam disso. Mas depois dessa repreensão, esse homem se arrepende da sua falta de fé. E ele diz o quê? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E nós vemos que esse menino foi liberto da escravidão do demônio, que já assolava por muito tempo. E hoje nós vamos do verso 30 ao verso 37, continuar agora do verso 30 ao 32, um ponto onde Cristo repete novamente a sua morte e ressurreição, trazendo um elemento que não foi trazido anteriormente. E do verso 33 no verso 37, ele vai trazer uma estrutura do reino de Deus que é escandalosa comparada à estrutura do mundo. Tá? Então vamos ler da perícope 30 até o 37 e que o Senhor nos ajude, ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração para que a sua palavra venha frutificar em nós. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome,
a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Até aqui, irmãos. Nós vimos nas perícopes anteriores que depois que Cristo subiu ao alto monte, junto com os seus discípulos mais íntimos, né? Nós vimos lá Pedro, Tiago e João. Depois de tudo que aconteceu na transfiguração do monte, nós vimos uma sequência de cenas. Eles viram lá Elias, viram lá Moisés, representando a lei e os profetas, e aí eles desceram depois dessa magnífica visão, ou melhor, realmente, né, não uma visão, mas o que eles viram realmente acontecendo. Eles agora descem do monte. Na descida do monte, eles discorreram ali sobre Elias. Chegando depois, eles encontram os discípulos que estão ao pé do monte, ou seja, Cristo mais 3 agora encontra o restante, fechando os 12. Vimos a questão que os escribas estavam zombando dos discípulos, né? O seminarista trouxe aqui que Cristo, como o bom pastor que ele corre primeiro, antes de saber o que está acontecendo, ele vai já para proteger os seus discípulos contra os escribas. E aí, depois do que aconteceu aqui, o texto vai falar no verso 30 que partindo dali, ou seja, do monte, descendo do monte, ao pé do monte, agora partindo de onde eles agora estavam passando pela Galileia, sentido a Cafarnaum. E enquanto passava pela Galileia, nós já vimos que Cristo já esteve na Galileia em cenas passadas. E vimos uma multidão que acompanhou Cristo. Uma grande multidão. De tal maneira que ele teve que procurar um barquinho e ensinar no barco. Porque as pessoas não permitiriam que ele pudesse falar claramente. E nós vimos que Cristo jamais pode ser impedido de ensinar, de expor o evangelho. Mas aqui, veja, o texto vai nos dizer que Cristo agora passa em sigilo pela Galileia. Não há mais uma multidão atrás dele. E por que isso acontece? O texto vai dizer aqui, Marcos vai dizer a nós, que isso acontece porque Cristo tinha um propósito, ao passar pela Galileia, de, primeiramente, ensinar os seus discípulos. Quando nós lemos aqui Mateus, Marcos, vemos a palavra de Deus, as epístolas paulinas, as epístolas de Pedro, de João, nós vemos muitos ensinos ali que são frutos, claro, primeiro da inspiração do Espírito Santo, que tomou esses homens, mas também, que não exclui isso, esses ensinos que eles receberam na vida de Cristo, durante a vida de Cristo, durante o ministério de Cristo. Veja, o texto vai nos dizer porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, veja, o texto não descreve de maneira minuciosa os ensinos. Enquanto ele passava pela Galileia, Cristo ensinou muitas coisas que Marcos não colocou aqui. Muitos ensinos para os seus discípulos. Mas o que Marcos vai registrar aqui, além de ensinar, dentro do ensino ele estava discorrendo sobre mais alguma coisa. E o que era essa coisa? Era aquilo que ele já havia falado para os discípulos e que Pedro se levantou contra. O que era? Que era necessário que o Filho do Homem morresse. Ele diz, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte, ele ressuscitará. Ele descreve novamente. E qual é a diferença do que está aqui para o que nós vimos anteriormente? Aqui tem a expressão que ele será entregue. Ele será entregue. Alguns comentaristas vão ler, interpretar e comentar esses versos, dizendo que aqui o que está acontecendo é que Cristo já está apontando que ele será traído. Porque, veja, ele será entregue. Ele não está se entregando, ou ele não está sendo sequestrado, mas alguém de sua confiança parece que está entregando ele a quem? Aos anciãos, aos principais sacerdotes e escribas, como nós vimos lá no capítulo 8. Esses homens que eram a liderança judaica, que seriam instrumentos da morte do próprio Messias. Então, veja, uma é essa interpretação, que aqui está apontando para que Cristo será entregue, provavelmente seria aqui Judas, que é o traidor. Mas quando nós vamos para o grego, e aqui temos o outro lado e outros comentaristas que vão interpretar
esse verso, quando fala o será entregue, essa locução verbal aqui aponta para um presente do indicativo e não para o futuro do indicativo. Ou seja, a melhor interpretação que poderíamos ter aqui é que o Filho do Homem está sendo entregue. É algo que já está acontecendo. E quando nós interpretamos assim, Judas ainda não traiu Cristo. Judas ainda não negociou a vida de Cristo perante a liderança judaica, por meio do pagamento de moedas. Isso ainda não foi feito. Como ele está sendo entregue, Judas ainda nem iniciou o processo de traição do seu mestre. E aqui nós temos aquilo que a palavra de Deus aponta, que primeiro, Cristo é entregue não por Judas. Cristo não é entregue primeiro, não pela liderança judaica nas mãos de Pilatos, mas Cristo é entregue primeiro pelo Pai. Deus, o Pai, já está preparando para entregar o seu próprio Filho. Isso está em consonância com aquilo que nós vimos na primeira pregação cristocêntrica em Atos capítulo 2. Quando o apóstolo Pedro, pregando para uma multidão, o que ele diz lá no capítulo 2? Ele diz que, sendo quem? Sendo Cristo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Sim, Judas traiu. Sim, a liderança judaica teve a sua culpa e responsabilidade. Sim, Pilatos lavou as mãos na injustiça. Mas tudo isso debaixo do desígnio de Deus, o Pai. Cristo, o Pai e o Espírito Santo, como nós já vimos por diversas vezes aqui, fizeram um pacto na eternidade. Fizeram um acordo para a salvação dos eleitos. E antes que houvesse um mundo, antes que houvesse qualquer coisa, Cristo já havia aceitado morrer pelo seu povo. E o Pai entregar o seu próprio Filho. E o Espírito e o Pai e o próprio Cristo ressuscitar Jesus dentre os mortos. Então veja que essa interpretação parece estar mais consonante quando a gente vai na questão gramatical do grego, mas não exclui também outras interpretações que se possa ter, né? Mas nós tendemos a adotar aqui, que é também a posição do reverendo Sproul, que aqui o que está apontando não é para a traição. Haverá outro texto onde Cristo vai falar claramente que um dentre os discípulos irá traí-lo. Mas aqui nós vemos que já está apontando para um processo que já está acontecendo. Tudo já está caminhando. Moisés e Elias conversaram com Cristo a respeito disso. Que o dia estava chegando da sua morte, da sua crucificação. E veja, logo, logo, está falando também que ele será entregue. Ou seja, está tudo sendo montado, todo o cenário para que Cristo seja entregue pelo Pai para morrer pelo seu povo. E outro ponto interessante nessa perícope é que eles não compreenderam isso. Eles não compreenderam novamente. Cristo falou claramente e eles não compreenderam, mas eles aprenderam uma lição. Porque dessa vez Pedro não se levantou contra. O que ele fez? Eles ficaram calados, porque eles tinham medo de interrogar. Porque da última vez que Pedro se levantou, ele foi repreendido perante todo mundo. E agora eles se calaram. E é interessante aqui também, porque aqui não está, mas no outro verso vai dizer que, salvo engano, Mateus vai dizer que nessa questão aqui, eles se calaram, eles não compreenderam, porque não foi dado a eles o entendimento. Ou seja, o próprio Deus estava ocultando deles a compreensão pormenorizada, detalhadamente, do que haveria de acontecer. Então, é uma questão que envolve tanto a própria compreensão deles, como o próprio Deus não permitindo que eles compreendessem naquele momento o que estava por vir. Tá? E nós vamos seguir agora para o verso 33, depois dessa perícope aqui, onde nós vamos caminhar, vamos pensar assim, no principal estrutura da mensagem, a principal parte da mensagem de hoje, que é essa estrutura que nós temos no mundo, mas que é uma estrutura diametralmente oposta à estrutura do reino de Deus, estabelecida pelo próprio Senhor. Irmãos, só corrigindo, é Lucas, tá? Não Mateus. É Lucas que vai falar que foi encoberto deles o entendimento. Mas vamos prosseguindo.
Veja no verso 33 em diante, tendo eles partido para Cafarnaum, nós vimos que eles passaram pela Galiléia, mas o destino era Cafarnaum, era apenas uma passagem. Eles agora estão partindo para Cafarnaum. E algo acontece, porque já estando em casa, Jesus interroga os seus discípulos. E ele faz uma pergunta: de que é que discorríeis pelo caminho? Cristo sabe que houve alguma discussão enquanto eles estavam no trajeto, passando pela Galiléia, caminhando no sentido da Cafarnaum. Houve uma discussão. O texto não nos traz detalhe, mas possivelmente Cristo estava à frente, enquanto eles ficaram mais atrás, debatendo entre si, discutindo entre si os 12. E Cristo pergunta a eles: o que aconteceu? O que vocês estavam discorrendo lá atrás, discutindo lá atrás? Cristo sabia. Nós sabíamos que Cristo sabia o que eles estavam discorrendo, qual era a discussão. Mas Cristo interpela eles. E o que acontece quando Cristo interpela os seus discípulos? Eles guardam silêncio. Eles não falaram nada. Eles não responderam a Cristo. Mas o texto vai nos dizer o que eles estavam discutindo. E Cristo sabia por que eles estavam brigando, discutindo. E qual é o motivo? Verso 34. Mas eles guardaram silêncio. Qual a justificativa? Por que a explicação? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Cristo acabava de trazer um ensino. Nós vimos isso no capítulo 8, no final do capítulo 8, que aquele que quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ou seja, sofrer, e seguir a ele fielmente. E que aquele que quisesse ganhar a sua vida, ou seja, prestígio, honra e tudo que o mundo pode dar, de fato esse perderia a própria vida, a vida verdadeira. Mas aquele que perdesse a vida em prol de Cristo, esse então encontraria a vida eterna, a vida verdadeira. Ele ensinou isso. Eles foram repreendidos pelo Pai, porque Pedro, Tiago e João ficaram maravilhados ao verem Elias e verem Moisés, e o pai falou o quê? Olha, a esse eu vi, ao meu filho, o meu filho amado. Nós vemos aqui como nós somos rápidos em nos esquecer dos ensinos que o Senhor nos traz. Nós somos rápidos em nos esquecer da verdade. O silêncio dos discípulos mostra uma consciência pesada depois de uma pergunta. Eles não tiveram coragem de contar ao mestre que acabava de falar sobre o ensino, acabava de falar que ele, como filho do homem, como Messias, haveria de morrer e padecer pelo seu povo. Depois de tudo isso, eles ainda no caminho, logo estão discutindo para ver quem é o mais importante. Será que é Pedro? Será que é Tiago? Será que é Felipe? Quem é o mais importante? Quem é o maior? Imagina, vamos conjecturar aqui a discussão deles. O mestre na frente, caminhando, eles atrás, os 12, brigando, discutindo. Será que eu sou o maior? Será que no reino de Deus eu vou sentar à direita do Pai? Ah, não, você não, eu que vou sentar porque eu sou mais importante. É claro que eu trabalho muito mais aqui dentre os 12. Quem vai sentar à esquerda? Quem vai estar perto de Cristo no reino dos céus? Eles discutiam, brigavam por algo banal, concorriam entre si para ver quem era mais importante para Cristo. E veja, a lógica do que acontece aqui é uma lógica dos homens caídos. É uma lógica estabelecida no mundo marcado pelo pecado. No mundo que se afasta e se afastou de Deus na queda. Há uma perversão da estrutura estabelecida por Deus. A estrutura que nós temos, que é a estrutura que é ensinada a nós, fomentada por nós, é uma estrutura de poder. É uma estrutura do que se você quer, você deve correr atrás, e quem estiver no seu caminho, coitado dele.
Porque ninguém pode impedir você de chegar no seu objetivo. Porque ser importante é estar no topo da pirâmide. Ser importante, ser alguém que faz a diferença, é ser alguém que não serve, mas que é servido por os outros. O que eles estão discutindo ali é algo que todos os homens discutem todos os dias. Não no reino de Deus, mas no reino dos homens. Eu não sei os irmãos, mas homem agora, gênero, homem masculino, o homem, infelizmente até cristãos, né? Não deveria ser assim. Mas quando tem grupos de homens, há uma discussão natural no grupo de homens para ver quem manda mais. Quem é mais bem-sucedido? Quem tem o melhor carro? Quem tem o melhor emprego? Quem tem melhor funcionário? Nos meus ambientes de trabalho é difícil. Porque é uma luta para ver quem pode mais, quem tem mais poder, quem tem mais capacidade. Isso é natural em vários ramos. Quando tem muito homem ímpio envolvido, há uma disputa quase que natural para ver quem tem mais poder, quem é mais homem sobre outro homem. E veja, isso é fruto de um coração em queda. É fruto daqueles que estão distantes de Deus. Daqueles que não entenderam a ordem estabelecida pelo Criador, que não é uma ordem onde os homens devem buscar a supremacia, porque eles entendem, ou deveriam entender, que supremo só existe um, que é Cristo. Que é o triuno Deus. E é interessante porque essa discussão que aconteceu aqui, que nós vamos julgar banal, porque é banal, e para eles foi banal porque eles se calaram quando foram perguntados por Cristo, a consciência pesou, eles preferiram, é melhor ficar calado, porque se eu falar, vai vir mais chicote para cima de mim. E veja, conosco não é diferente, porque a gente pode se colocar no pé de julgadores dos discípulos. Poxa, eles acabaram de ouvir. Cristo acabou de falar que ele vai morrer e sofrer. Ele, sendo um mestre, vai morrer e sofrer. Eles, como os discípulos, estão disputando quem é o mais importante, quem é o maior. Mas veja, irmãos, nós fazemos a mesma coisa. Nós ouvimos a pregação dominicalmente. Nós somos expostos aos devocionais dominicalmente. A EBD, dominicalmente. E não somente isso, lemos ou deveríamos ler a palavra do Senhor todos os dias. Meditamos nos devocionais que lemos. Vemos cortes dentro do Instagram, dentro do Facebook, cortes bíblicos. Mas logo, logo, nós estamos fazendo algo contrário ao ensino que nós dizemos amém minutos atrás. Nós não somos diferentes dos discípulos. Não é, infelizmente, incomum terem disputas dentro da igreja. Terem brigas dentro da igreja, por questões banais. Por questões banais. E brigas que geram efeitos sérios, graves, que é até vergonhoso apresentar um motivo. De tão banal que é. Veja, nós não somos diferentes dos discípulos. Nós somos tão pecadores como eles eram, como eles foram. E essa estrutura estabelecida no mundo é uma estrutura de domínio, de poder. Não é à toa que Satanás, quando tenta a Cristo no deserto, ele busca tentar Cristo justamente apresentando o domínio que Cristo poderia ter caso servisse a ele. Mas Jesus coloca algo para os seus discípulos. Ele ensina e demonstra aqui uma estrutura que não é a estrutura do mundo. Que na verdade é uma estrutura escandalosa para o mundo. Não faz sentido para o mundo isso. E qual é a estrutura que Cristo coloca aqui? Verso 35. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Veja como Cristo é paciente.
é longânimo. Porque, veja, ele assentando. Ou seja, ele como um bom mestre que é, nós sabemos disso, porque o mestre, lá na época de Cristo, eles ensinavam sentados. Os mestres sentavam e os discípulos sentavam aos seus pés para receberem o ensino. E é isso que está acontecendo. Eles temeram falar alguma coisa, mas Cristo sabia o que eles estavam discutindo. Cristo se assenta, chama os 12, eles se assentam aos pés de Cristo e ali Cristo estabelece uma estrutura de ensino para eles. Em vez de vocês estarem discutindo quem é o maior, em vez de vocês estarem discutindo quem é o primeiro, saiba que o primeiro, esse será o último e servo de todos. O reverendo Sproul, ao comentar esse verso, ele vai trazer para nós algo para a gente meditar. Que há uma oposição entre uma teologia que ele coloca a teologia da glória versus uma outra teologia que é a teologia da cruz. Nós vimos que o mundo ele busca glória. Quanto mais bem-sucedido, mais dinheiro você tem e mais status social você tem, ou no maior status você está, mais domínio você tem sobre outras pessoas. Isso é natural. Uma coisa simples, você chega num posto de gasolina para abastecer um carro e seu carro é um carro mais simples, você vai ter um tratamento. Você chega no mesmo posto de gasolina com um carro importado, vamos colocar assim, que está na moda hoje, que é o carro de gente com muito dinheiro, que é uma Porsche, você vai ser tratado de outra maneira. Essa é a regra no mundo. Quem mais tem, mais pode. Quem mais tem, vai ser o primeiro. Não é à toa que dentre os magnatas e grandes do presente século, de acordo com o mundo, não são cristãos. A gente pega a lista de Forbes, dos homens mais poderosos do mundo, os cristãos não estão no topo. Por mais que se tenha cristãos ricos. Porque para estar no topo, tem que fazer muita coisa, de acordo com a lei do mundo, que é contrária à regra e padrão estabelecido por Deus. Veja, irmãos, a teologia da glória é a teologia contrária à teologia da cruz. A teologia da glória é quando nós queremos a glória sem cruz. É quando nós queremos a grandeza sem a humilhação. E veja, isso não é um mal do presente século. Somente, vamos pensar assim, no mundo. Mas é um mal que se adentrou na igreja. Os discursos que se ouvem em pregações por aí, que deveriam ser sermões voltados em glorificar a Deus, cristocêntricos, são sermões coaches. São sermões que têm o objetivo de animar os homens, de mostrar que eles têm poder, que eles são capazes, basta eles quererem. Que eles podem estar no topo, como foi trazido aqui pela manhã, pelo diácono Gustavo, sobre a questão do networking, que ele ouviu uma pessoa da igreja, né, falando que sem estar na igreja não é possível. E em São Pedro da Aldeia, se você quer fazer network, quer fazer negócio, você tem que estar na igreja, porque se você não estiver na igreja, você está fora do jogo, está fora do negócio. E essa mentalidade não é uma mentalidade à parte, é uma mentalidade vigente nas igrejas. Se eu quero fazer negócio, vira uma pirâmide dentro da igreja. Vira maçonaria dentro da igreja. Porque as pessoas estão dentro da igreja não para glorificar a Deus, mas para poderem ascender socialmente, ascenderem na estrutura social, serem os melhores, serem os primeiros. Mas veja, a teologia da cruz vai nos mostrar algo contrário a isso. Porque o que Cristo coloca aqui, que aquele que é o primeiro é aquele que mais serve. Não é isso? Não é essa estrutura que Cristo coloca no verso? Se alguém quer ser o primeiro, ele será o último e servo de todos. Veja, Cristo não está falando, olha, não se deve buscar ser o primeiro. Cristo está lembrando a vocês que querem ser quem quer ser o primeiro, lembre-se que o primeiro no reino de Deus é o último. Isso não é algo ruim. É servo de todos. Não é algo que, então, não vou buscar ser o primeiro, porque eu não quero servir. Eu não vou buscar ser o primeiro, porque eu não quero ser o último. Não. Cristo está estabelecendo que Ele mesmo é o exemplo.
nós devemos buscar ser o primeiro, ser o melhor no reino de Deus, façamos isso por meio do serviço. Servindo ao próximo. Servindo aos irmãos. Sendo o último, deixando que outros passem à frente. É todo um processo de serviço que o Senhor estabelece nessa estrutura que é uma estrutura do reino de Deus, uma estrutura que glorifica a Deus. Não de disputa como eles estavam fazendo para ver quem era o primeiro e mais importante, mas de serviço. E veja, esse ensino de Cristo não é um ensino abstrato. Não é um ensino que ele fala bonito, coloca ali e não tem exemplos. Porque Cristo, eles estão vendo na vida de Cristo, que Cristo sendo o próprio Deus encarnado, sendo o ungido, sendo o próprio Filho de Deus, ele tem servido ao povo. Ele tem servido aos discípulos. Ele tem sofrido pelo seu povo. Essa é a verdadeira e bíblica teologia. Não a da glória. Se formos falar de glória, é a glória de Deus. Não dos homens. Mas a teologia da cruz. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Quando ele está falando sobre a sabedoria do mundo, sobre os judeus pedirem sinais, o que ele fala? Ele fala de um Cristo glorioso, um Cristo encarnado glorioso, pomposo? Não, ele fala que nós pregamos. Que Cristo? O Cristo crucificado. Esse é o símbolo maior do cristianismo. Cristo é rei. Ele ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai, após a ressurreição e a ascensão. Mas o Evangelho tem a sua ênfase no Cristo crucificado, porque é no Cristo crucificado que ele vence a morte. É na crucificação que ele salva o seu povo. E a consequência que se ocorre de um Cristo vitorioso é ele ascender aos céus. É o Cristo crucificado, irmãos. Em 1 Coríntios, como nós vimos aqui, os judeus queriam sinais. Nós vimos aqui em Marcos, os judeus pedindo, os sacerdotes, os principais pedindo sinais. Nós vimos isso. Os judeus pediam sinais. Os gentios pediam por sabedoria. Mas a pregação do Evangelho é uma pregação onde é o Cristo crucificado, escândalo para os judeus que queriam sinais e loucura para os gentios que queriam sabedoria. E veja, é escandaloso hoje para a igreja do presente século. Algo que aconteceu há 2000 anos atrás, que a igreja prega de maneira reiterada desde então, que Cristo é o Cristo crucificado. Essa é a pregação do Evangelho, essa é a ênfase do cristianismo. O que nós temos é a pregação do Evangelho, do Cristo crucificado, causando escândalo na própria igreja, que se diz seguir a Cristo. Porque sofrer, não ser o primeiro, isso parte da liderança, irmãos. Nós vimos isso, parte da liderança. O que acontece no seio da igreja, essa disputa que nós vimos aqui entre os discípulos, acontece nas lideranças de muitas igrejas. Brigas internas para ver quem tem primazia, quem é mais importante, quem faz a sua vontade primeiro. E as ovelhas de Cristo são colocadas em segundo plano. Porque primeiro é eu exercer o meu poder sobre a igreja. É eu exercer meu domínio, é eu colocar minha filosofia ministerial. Não importa se isso agrada, glorifica a Deus, se vai desagradar, não importa. Eu tenho uma filosofia ministerial e eu vou colocar e vou implantar ela. Doa quem doer, saia quem quiser. Porque quem é o pastor dessa igreja sou eu. Deus falou comigo. Eu abri a palavra fora do contexto, deturpado como eu tenho o costume de fazer, e falo que isso é vontade de Deus. E quem se levantar contra, está se levantando contra o ungido do Senhor. Está sendo usado por Satanás, deve estar até possesso. Vou chamar até os diáconos para orar, para expulsar o demônio. Essa é a realidade das igrejas. Não está distante de nós. Homens usurpadores da função, que não cuidam, amam e servem a Cristo, que é o pastor supremo das ovelhas. Homens que usurpam a sua função.
que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos livre e nos guie na teologia da cruz, que é uma teologia da simplicidade, que é uma teologia do sofrimento, que é uma teologia que nos leva a Cristo, onde sofrer, ser humilhado, padecer por Ele, como nós vimos no devocional, no leito da morte, vimos também sobre o estudo dos mártires lá no Coliseu, onde isso tudo para nós é lucro. Para o mundo não pode ser lucro. Sofrer, ser humilhado. Ser o último não é ser o primeiro, isso não é lógica do mundo, isso não entra na cabeça do ímpio. Mas para nós, que temos a Cristo, que reconhecemos que o que era escândalo para os judeus, loucura para os gentios, para nós é poder e sabedoria de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo conclui? O Cristo crucificado para nós, os que estamos em Cristo, é poder e a sabedoria de Deus. E é interessante porque Cristo, como um bom mestre que é, ele traz para os seus discípulos uma analogia palpável. Porque após colocar esse ensino e essa estrutura, o que ele faz como exemplo? Ele pega uma criança, coloca uma criança no meio deles, verso 36, toma essa criança nos braços e diz para os seus discípulos: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. A qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou, ou seja, o Pai. Por que Cristo coloca uma criança? Porque, irmãos, criança não representa poder, não representa força, não representa independência. Ao contrário disso. Criança representa simplicidade, fraqueza, dependência. Então, eles que estavam há alguns minutos discutindo para ver quem era o maior, Cristo trouxe uma criança como exemplo de quem eles deveriam buscar ser. Aqui não é colocado para nós, mas nos sinóticos é colocado que Cristo, além de falar isso, fala para eles que eles deveriam o quê? Ser como as crianças. Eles deveriam ser como as crianças, ou seja, ser pequenos no reino de Deus. Então veja, irmãos, uma analogia da simplicidade. Uma analogia. Nós não devemos buscar sermos os mais poderosos. Parece ser algo simples para nós aqui, né? Parece ser algo simples para nós. Mas não é. Não é algo simples. Irmãos, de maneira muito sutil. Irmãos, de maneira muito sutil, nós somos influenciados por isso. Nós somos influenciados por isso. Parece que por nós estarmos na igreja onde estamos, uma igreja simples, como até conversando com um dos irmãos, até falou que é difícil um lobo ficar aqui, porque não tem nada atraente para o lobo aqui. Não tem paredes pretas, não tem um telão de última geração LED, não tem instrumentos com performance das melhores aqui. Não tem nada disso. Mas veja, isso pode ser um engano, porque pela gente pertencer a uma igreja simples, parece que nós estamos tranquilos e não estamos sendo tentados nesse ponto. Mas o nosso coração, irmãos, que muitas vezes não se demonstra para o próximo, Deus sabe como o que nós estamos desejando é poder, é reconhecimento. O que nós fazemos aqui, quando nós fazemos algo na escala, nós fazemos buscando a glória de Deus ou buscando o reconhecimento? Às vezes nós não falamos que queremos reconhecimento, mas quando não somos reconhecidos, o nosso coração sente. Poxa, eu limpei a igreja toda e ninguém nem comentou, nem um elogio. Poxa, eu me dediquei tanto numa função, dei o meu melhor e ninguém nem falou, não comentou.
São pequenas coisas que demonstram que nós queremos ser o primeiro, que nós queremos reconhecimento e aplausos. Mas Cristo fala que nós devemos fazer isso tudo em oculto, lembrando que Ele que nos recompensará. É para a glória dele, não é para ter aplausos. Como Cristo ensinou na parábola, servo inútil. Não é isso que nós devemos falar? Cristo não nos ensina isso? Depois de ter feito tudo o que deveríamos fazer, termos nos devotado na montagem do sermão, no estudo, no nosso devocional, ter limpado a igreja da melhor maneira possível, tirando até as poeiras do canto, ter nos dedicado com o melhor possível lá atrás, na recepção, organizando tudo e outras funções, irmãos. O nosso empenho, depois de tudo isso, Cristo vai falar que nós devemos falar o quê? Somos apenas servos inúteis. Fizemos apenas o que era devido fazer. Essa é a teologia da cruz. Não busca a glória. Busca a glória de Cristo, não próprio. Que possamos lembrar disso, irmãos. Lembrar que questões banais, secundárias, superficiais, não venham a causar embaraço com o nosso próximo. Há algo maior e mais importante que isso. Cristo e esse crucificado. Esse é o alvo, é um ensino maior para nós. As coisas, quando nós estamos focados em Cristo, que é supremo, essas pequenas coisas banais, elas perdem uma importância que às vezes tem na nossa vida. Uma importância que não deveria ter. E que possamos lembrar, irmãos, que a teologia bíblica e que agrada ao Senhor é a teologia da cruz. Que venhamos nos empenhar não para receber aplausos. Que venhamos dar o nosso melhor não para ter o tapinha nos ombros, mas que possamos fazer o melhor para a glória de Deus. E Deus, bondoso que é, nos recompensará. Mas se Ele não recompensar, ou se Ele não viesse a recompensar, amém. Porque nós devemos a Ele. Nós devemos a nossa vida a Ele. Nós devemos o ar que respiramos a Ele. Então fazer o mínimo é o mínimo que nós podemos fazer a Ele. Mas Ele é tão bom que Ele ainda nos abençoa por fazer o que é certo. Ser fiel é obrigação, mas nós experimentamos bênçãos sobre bênçãos por nos mantermos minimamente fiéis. Os irmãos, nas suas próprias vidas, testemunham sobre isso. Como as adversidades surgem, como vêm provações, como nós somos tentados a murmurar e questionar o Senhor. Mas quando nós declaramos que estamos com Ele, que é Ele que é o nosso provedor e Ele cuida de nós, a tempestade passa. E Ele prova que Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Servir a esse Deus é um privilégio para nós. Dar o nosso melhor é mais do que obrigação. Mas Ele ainda nos abençoa. E enche nossos corações de fartura. Não somente a nosso físico, mas a nossa alma e o nosso coração. De maneira que nós somos pegos alegres, como vimos no devocional pela manhã, mesmo no leito de morte. O que o Senhor faz? Ele amacia a cama. Ele torna isso mais confortável para nós. E aqueles que tiveram, que já passaram, que nós já fomos testemunhas de um crente passando pela morte. É muito diferente do ímpio sofrendo. Como o crente passa diferente no sofrimento. Porque o Senhor amacia o leito de morte para ele. Que nós não venhamos a temer nada. Não venhamos querer e almejar ser o primeiro e ser o melhor desse mundo. Mas que possamos pedir ao Senhor uma coisa. Como o salmista diz, sermos fiéis e que eu possa viver na casa de Deus. Viver no templo de Deus. Viver na igreja. Porque é isso que alegra o salmista, é isso que deve nos alegrar. Hoje me alegrei quando disseram o quê? Quando disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque vamos estar entre irmãos? Também. Mas não primeiro por isso. Mas porque vamos estar adorando ao nosso Deus. Aquele que sofreu por nós.
aquele que tem cuidado de nós e tem nos mantido até aqui. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua